Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia. Primeiro agradecer aos professores por me darem essa oportunidade de poder levar essa mensagem para vocês através dessa gravação, para que a gente possa fazer essa socialização da nossa resenha, Bem pessoal, esse material de referência, ele trata de um fragmento de texto, de um livro que tem o tema Estágio e Aprendizagem da Profissão Docente. E aí ele é uma abordagem que é trazida pela autora, que é a autora que a gente já estudou inclusive na aula anterior, uma das autoras, E aqui essa autora é a Maria Socorro Lucena. Ela é professora doutora da Universidade Estadual do Ceará, que aparece no referencial como Lima. Bem, então esse livro ela traz para a gente uma narrativa do capítulo 4, esse fragmento, e ela traz nessa narrativa o seguinte tema: o olhar de observação sobre a escola e suas relações. Qual o sentido do estágio para o estagiário, E para responder, ou pelo menos para trazer reflexões acerca desse assunto, ela detalha nesse capítulo os tópicos, O olhar da observação do estagiário sobre a escola, aí para compreender a escola e seus objetivos, para compreender e encontrar um espaço de diálogo dentro da referida escola, para refletir sobre a prática docente, observar o que existe entre o que a gente escreve e o que é vivido de fato dentro da escola, e observar com um olhar crítico e reflexivo. Pois bem, ela inicia essa narrativa com alguns verbos: ver, olhar, reparar. Nessa concepção que ela traz para a gente, a reflexão dentro do ambiente escolar, do fazer pedagógico intencional, que ela chama de olhar de observação diante do fenômeno estudado. Bem, então o que tem em comum, Como é que a gente pode dialogar com os textos que nós já estudamos anteriormente, na aula passada inclusive? É que ela mantém a coerência, de tratar o estágio supervisionado como um momento de formação dentro da escola, sendo esse estágio uma ferramenta de pesquisa, como a gente debateu na aula anterior. Então assim fica fácil a gente compreender o que ela traz para justificar, para que possa justificar a importância dessa ferramenta, do estágio supervisionado como uma ferramenta de pesquisa dentro do ambiente escolar. Ela alerta, que essa atividade ela deve ser pautada através do diálogo entre os pares, não somente com registros, Claro que ela também traz a importância da coleta de dados, das ferramentas apropriadas, para fazer essa pesquisa no âmbito qualitativo, que é importante, mas ela lembra, por se tratar de um trabalho científico e de forma qualitativa, tem que haver os registros, mas a gente precisa compreender que essa ação ela vai ser realizada de forma transdisciplinar. Nós vamos ter formas variadas de encontrar respostas ou tentar compreender a realidade desse fenômeno que a gente vai estudar dentro do contexto escolar, que é a questão da prática docente e suas nuances, vamos dizer assim. Então, a gente pegando assim na sequência, do que ela traz, a gente deve compreender essa atividade dentro da escola, não apenas como um momento de fazer registros e anotações, mas ter um olhar crítico, reflexivo e minucioso, um olhar de pesquisador mesmo, levando em consideração a organização curricular da escola, os horários, o funcionamento, quais são os objetivos que a escola traça, ao longo da sua proposta pedagógica, a infraestrutura da escola, que também é importante, e seu projeto político-pedagógico, dos documentos oficiais também. Então, você observa que são muitas coisas, que a gente precisa articular para fazer esse trabalho que aparentemente,
seria só de registro, mas não. Dentro dessa proposta nós temos que entender essa relação como sendo um momento de reflexão da nossa formação, né? Vamos dizer assim. E por fim, pessoal, a pesquisadora alerta, né, que nós possamos compreender o estágio curricular nesse momento de observação como uma observação diagnóstica, utilizando o currículo da escola como uma ferramenta articuladora para a manutenção do nosso diálogo entre nós, pesquisadores, professores, supervisores, gestores, funcionários, alunos, que ela chama esse grupo de trabalho, né, essas pessoas que compõem essa comunidade escolar, ela chama de escola em movimento. Então isso significa que nós precisamos compreender que não basta fazer anotações. É preciso que nós tenhamos esse olhar crítico, reflexivo, pautado numa proposta de construção de conhecimento científico. E finalizando, eu deixo lá no material que eu já entreguei, umas atividades para a gente poder pensar. Tem uma atividade lá no final que ela propõe, claro que eu não vou responder os questionamentos, mas a atividade propõe a gente já ter uma noção, né, de como a gente pode organizar esse nosso material. Inclusive, você já deve estar tratando do plano de ação, né, que ele engloba todo esse material que a gente está começando a construir agora, né, com essas ferramentas de registros que vão além da simples anotação, como eu já falei. Então eu gostaria de agradecer, né, e lembrar que a proposta, né, através do diálogo, não adianta você saber muita coisa, você ser uma pessoa instruída, cheia de conhecimento teórico, né? Se você chegar dentro do ambiente escolar, você não tiver uma boa relação entre os pares, se você não tiver habilidade, né, para você se relacionar bem com as pessoas que lá estão, porque a escola é composta de pessoas e ela reflete a realidade da comunidade onde ela está inserida. E a gente tem que levar tudo isso em consideração, tentando, né, superar essas dificuldades diante de um contexto complexo, né, que é a escola, mantendo um bom relacionamento, tentando, né, manter esse bom relacionamento entre esse corpo, né, de seres, de agentes que estão dentro desse ambiente escolar. Então, acho que me alonguei muito. Queria dar um abraço a todos e até a próxima.